A todos, mais uma vez, sejamos todos bem-vindos. Convido a todos que possamos juntos fechar os nossos olhos, tomar uma respiração profunda, colocar os nossos pés no chão, deixar todas aquelas angústias que nos vêm ao longo da nossa convivência diária, seja no nosso trabalho, na nossa família, que possamos juntos agora sentir a presença amiga da espiritualidade de nossa casa, em nossa volta, nos amparando, e levar nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial em agradecimento por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, iniciando mais um ano. Essa é a segunda palestra de 2026 e terão muitas outras ao longo desse ano. Então, agradeço, Pai, pela oportunidade de encontrar esses amigos de caminhada, de princípios, de valores compartilhados. É uma alegria muito grande poder viver nesse momento, compartilhar aquele pouco que a gente sabe. Peço, Pai, também por todos aqueles que não podem estar presentes, dos nossos irmãos, aqueles que não podem ou não conseguem ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa, de uma forma ou de outra, fazer com que todos possam sentir o Teu amor e a Tua misericórdia, seja pelas nossas mãos, seja pela mão de outros irmãos, seja em uma oração, seja pelos eventos da vida. Então, Pai, nesta noite eu peço que visite cada um dos lares das pessoas que assistem essa palestra, que os consolem, que bençam suas águas e que fortaleça, para que possamos juntos aprender sobre esse tema hoje, que é tão importante para todos nós, nossas pequenas e diárias mudanças. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê a inspiração necessária para que possamos aprender mais sobre como mudar. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, mais uma vez, é sempre bom a gente estar reunidos aqui, como o nosso mestre Nazareno disse, onde mais de uma pessoa estiver reunida no meu nome, ele estarei. Então, estamos todos hoje aqui, o nosso canto virtual da Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, estudando uma obra que, particularmente para mim, eu sempre gostei. A primeira vez que eu li, eu me emocionei muito com a história de Onofre, Luísa, Henrique, uma história que mexe com todos nós, principalmente já que o tema, é um tema que nós estamos aprendendo desde a passagem de Jesus, estamos tentando compreender o que é o perdão, mas a cada página desse livro a gente vai aprendendo realmente a função e como o próprio título do livro, o perdão, a chave da liberdade, como que essa simples palavra, mas que causa um impacto muito grande. E nós, como humanidade, não conseguimos compreendê-la, a importância e de como ela tem um impacto nas nossas vidas individuais, mas principalmente também na nossa vida coletiva como sociedade. Então, hoje, como a Adriana já disse, o nosso título, o nosso tema de hoje são pequenas mudanças. E essa palestra ela é baseada no capítulo 12, 13 e 14 do livro Perdão, a Chave da Liberdade, psicografado pelas mãos de nossa hoje moderadora, Adriana Machado, pelo nosso querido amigo Ezequiel. Então, hoje, o que eu quero compartilhar com vocês é um pouco dessa trajetória do Onofre, de como ele foi mudando. Porque essa história do Onofre, ela não é só a história dele, mas eu vejo que é uma história que todos nós passamos por ela. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, que a gente vai tentar individualmente responder até o final, e que eu vou contar a palestra como se estivesse contando essa história do Onofre, que é: será que onde em nossas vidas nós temos sido muito implacável com a gente mesmo? Porque o que a gente vê até a chegada desse livro, que Onofre era um homem duro, era um homem implacável no seu trabalho. A gente viu lá atrás que alguém tinha dívida, pediu para ele perdoar, ele não perdoou, ele foi atrás. Então, é este homem que chega a este capítulo, depois de passar por um trauma muito grande.
Então, o que que acontece, né? O Onofre, ele era quem? Ele era um homem correto, ele era um homem trabalhador, ele cumpria suas obrigações, ele honrava com seus compromissos, ele pagava as dívidas, ele cobrava as dívidas. Mas o Onofre tinha uma coisa que geralmente é comum a todos nós que estamos num processo de mudança, só que a gente não se reconhece. Ele era rígido. Nós somos pessoas rígidas. O rígido é aquele que fala, aquela pessoa é muito cabeça dura, né? Aquela pessoa não admite mudar, não admite estar errada. Esse é o Onofre. Mas ele não era só rígido com os outros. Essa é uma característica que, quando nós somos rígidos com a gente também é rígido com os outros. Mas ele pesava a mão muito sobre ele. Então, quantos de nós, como Onofre, vivia como se a gente não pudesse errar? Como se a gente não tem direito a ser fraco? Como se a gente se, como a gente se distrair seria um risco? Isso é tão impactante que hoje a gente tem um livro. Como é que a espiritualidade traz isso? E aí eu gosto sempre de falar, a espiritualidade nem sempre fala através dos livros psicografados como esse, mas ela vai intuir outros que vão viver as suas experiências e vão compartilhar. Mas hoje não tem um livro que é A Coragem de Ser Imperfeito? Olha, tem tudo a ver com o nosso, com as nossas mudanças, mas vamos deixar o livro para lá. Então, seja, quando a gente tem a coragem, ou, na verdade, quando nós estamos como Onofre, né, acreditamos que nós precisamos controlar tudo, a gente quer controlar para não sofrer. Agora, isso é muito nosso, isso é característica da humanidade que está num processo de evolução. Aprender a entender que a gente não precisa estar no controle o tempo todo, e entender que nós não somos seres perfeitos, então não adianta a gente cobrar da gente e do outro a perfeição. Então a gente começa a soltar essas amarras. E quando a gente começa a entender que nós não somos perfeitos? Quando a gente começa a entender o processo da reencarnação. Quando a gente começa a entender o mundo que a gente vive. Quem são as almas que habitam este mundo? E aí a gente vai encontrar essas informações aonde? Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar principalmente na literatura, ou como alguns gostam de chamar, né, no Pentateuco kardecista. Né, a gente vai ver lá a pluralidade do mundo, as classificações do mundo, quais são os tipos de espíritos. Então, quando a gente começa a tomar consciência do mundo que nos cerca, a gente também toma consciência de quem somos nós. Ou seja, nós não somos diferente do grupo, nós somos como o grupo. E sim, assim também era Onofre, assim também é gente. Né? Por quê? Porque quando a gente tenta controlar pessoas, quando a gente tenta controlar situações, quando a gente tenta controlar sentimentos, acontece igual a gente se torna duro. E o Onofre, ele não era duro por maldade. Quando a gente consegue, ele começa a ler os capítulos, esse o 12º, 13º, 14º, a gente vai ver que o Onofre, ele era duro por quê? Por medo. Então, o medo deixa a gente, o medo da gente progredir, o medo da gente relaxar, o medo da gente se entregar, medo da gente deixar de ser a gente mesmo, ou seja, né, abaixar as nossas defesas e mostrar aquele ser humano que reencarnou em busca de redenção, florescer. E como que a mudança de Onofre começa a se processar? A gente vai ver o seguinte, que com a grande maioria de nós, isso é muito bem representado no livro, a transformação de Onofre não começa com luz, não começa pelo amor. A gente não tem aquele ditado que a gente escuta muito na nossa casa, né? Aqueles que não crescem pelo amor vão crescer pela dor, né? É o caminho que geralmente é traçado, o amor ou a dor. E o Onofre, como todos nós, ele começa com a dor. Como? Ele foi assaltado, foi violentado, foi humilhado, teve seu corpo ferido, teve principalmente o orgulho ferido. E neste processo, o que que acontece? Com tudo que aquilo que é o nosso chão desaba, a nossa alma acaba ficando confusa. Então, somente, ou às vezes, né, não falei somente não, mas às vezes, só quando algo dentro da gente quebra é que a gente para de fingir que está tudo bem. Aí entra o componente da dor.
Por quê? Enquanto, e é por medida de proteção, o nosso corpo ele é projetado para economizar energia, então quando está tudo funcionando, tudo entra no automático. E aí, quando você está no automático, nós não vemos a necessidade de mudança. Mas quando algo quebra, ou quando chega a dor, a gente começa a escutar. E foi o que aconteceu na história de Onofre. Depois do assalto, ele começa a mudar. Como que é essa mudança? Ela é falando? É explicando? Não, ao contrário. Ele fica mais reflexivo, mais introspectivo, mais presente. Ele começa ali a ser mais carinhoso com a Luísa, com medo de perdê-la. Então, ou seja, ele começa a dar sinais de deixar aquele velho Onofre duro, né? Aquela pedra, e começa a mudar. E é isso que é o mais importante. Porque a verdadeira mudança, ela não ocorre no discurso, na gente falar. Ela vem no silêncio de cada dia. Então, assim, a gente vai aprendendo, sabe, como que o Onofre vai processando. E existe ali, né, uma cena muito bacana, que é o momento que ele é confrontado com uma atitude dele do passado, que é, ele está lá na varanda dele, né, olhando, né, popularmente a gente diz, né, lambendo as nossas feridas, ele estava lambendo as feridas dele, né, porque ele foi machucado no corpo, mas também ele foi machucado na alma, porque ele fala que ele começa a falar que ele é um covarde, né, porque não porque ele não lutou, porque também era um 4 contra 1, mas principalmente naquele momento o que ele mais queria era morrer. Então, o que que acontece? Chega alguém pedindo ajuda, que era alguém que já tinha feito ajuda para ele no passado. Acho que é Marta e deixa eu lembrar o nome do, não me lembro de cabeça, o nome dos dois. Mas o que que acontece? Chega desesperadamente, ele está lá sofrendo, lambendo as feridas dele, e chega o quê? Né? Alguém com uma dor, uma dívida dele, e que se essa dívida não fosse paga, o devedor seria preso, e o que que nós teríamos? Uma família em sofrimento. E aí acontece algo que foi inesperado, porque quando a esposa dele chega, e aí é até legal isso de você ver quando a sintonia e quando a gente conhece uma pessoa a esse nível, e principalmente quando a gente já viveu escolhas e elas voltam a se repetir, que foi o que aconteceu, a esposa chega, né? Ele já tinha entendido a situação, a Luísa fica extremamente, né, reticente de pedir que ele perdoe a dívida, porque ela sabe como ele é, mas mesmo assim ela decide ir até ele. Então ela não chega nem, ela não precisa nem pedir, ela só olha. Aí eu fico imaginando, né, a cena, né? A gente vê quando a gente fala assim, quando a gente vai pedir uma coisa, a gente olha com aquela cara de gatinho, né? Então a Luísa deve ter, né, caprichado ali no, né, na vontade, e ele simplesmente faz algo que nem ela acreditou. Ele levanta, todo cambaleando, vai até o escritório, pega um papel, vai lá e escreve, sela, né? Antigamente era assim, né? Selava, para garantir que era a autenticidade dele, e entrega a carta perdoando as dívidas. E fica ali em silêncio. Então a gente começa a ver aquele homem que era implacável na cobrança das suas dívidas, ele começa a mudar. Ele perdoa uma dívida. E aí o que que acontece? Imagino eu. Durante toda a vida de Onofre, o dinheiro dele, que ele dava e quando ele recebia, era apenas um alívio. Ufa, finalmente recebi aquilo que eu emprestei. Nesta minha vida, recentemente, né, na empresa que eu trabalho, o dono da empresa uma vez, né, que é um grande amigo meu hoje, falou assim, Léo, a gente só deve emprestar aquilo que a gente pode dar, né? E a gente vê isso depois, durante o texto que o Onofre fala. Nossa, eu era assim porque se eu não cobrasse, eu não tinha como pagar quem me devia. Então, a gente tinha ali, a gente compreende depois o porquê que ele agia daquele jeito. Mas ele também tem um contraponto que a gente vai falar lá na frente.
Então, seja, quando ele cobrava o dinheiro antes e as pessoas pagavam, era o quê? Era um alívio para ele. Mas, mas, aquele gesto de perdoar a dívida trouxe algo diferente que até então ele nunca tinha sentido. Trouxe a ele paz. E isso foi muito profundo na vida dele. E é muito profundo nas nossas vidas, porque paz traz alívio. A paz reorganiza. É só a gente parar e lembrar de um momento que está extremamente, que a gente está num redemoinho de problemas, tudo passando pela nossa cabeça, e a gente vai resolve uma coisa. Pode ser que a gente não resolva tudo, mas resolve. Naquele momento a gente consegue respirar e ver coisas que a gente não via. A gente não pode ter uma noite de sono melhor, pode ter um dia melhor, porque a paz traz esse sentido. É por isso que Jesus falava tanto de paz, porque a paz vem exatamente para reorganizar. Então, quantas coisas na nossa vida nos aliviam e nos transformam? E quantas poucas coisas realmente nos curam? Esse é um aprendizado que eu tive com o Onofre. Tem coisas que só aliviam, tem outras coisas que vão nos curar. Então, as mudanças, elas vão acontecer para que a gente possa se curar. Então, acredito que todos nós, em algum momento, já podemos ter vivido algo parecido com essa história que eu estou narrando para vocês de Onofre. Quando a gente faz algo que não é racional, algo que não é vantajoso, algo que não pode ser estratégico na nossa vida, mas ele acaba sendo algo extremamente verdadeiro. E quando a gente faz isso, o nosso corpo sente. Por quê? Nós precisamos lembrar os princípios, né? O que é a nossa matéria? Né, o espírito refletido, né? Então, ou seja, quem anima o nosso corpo é o espírito. E hoje, de forma dos estudos, a gente aprende que o nosso corpo, ele é fruto das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Aquilo que a gente pensa vira ação, aquilo que a gente sente se transforma no nosso corpo, mas tudo isso é reflexo de quem? Do espírito. Então, quando a gente começa a se libertar, as primeiras amarras são as do espírito, que vão refletir no nosso corpo. Nós não sabemos a vida pregressa até agora de quem foi Onofre nas suas vidas passadas. Mas nós, como estudantes da doutrina espírita, nós sabemos que nós viemos para passar por nossas provas e por nossas expiações. As nossas provas são aquelas que vão nos direcionar, nos trazer os nossos ganhos morais, como Onofre está fazendo agora com as suas pequenas mudanças. Então vamos olhar, talvez, e aí eu vou classificar, né? Eu estou classificando essa questão da relação dele com o dinheiro, de emprestar e cobrar e perdoar, seja a grande prova dele. E aí a primeira prova, quando chegou a primeira vez dele perdoar, ele não passou. Mas ele sentiu o resultado daquilo. Ele pode não ter ficado satisfeito, a esposa dele não gostou. Ele olha, porque muitas vezes nós tomamos atitudes baseadas naquilo que nós acreditamos naquele momento, mas depois a gente começa a perceber os efeitos daquela atitude. E aí, quando surge a prova de novo, então por isso que a gente está sempre passando em prova, por isso que muitas vezes as experiências vão se repetir em nossas vidas, exatamente porque assim como quando nós estamos na escola aprendendo, a cada prova a gente olha e fala: Isso aqui eu não acertei, eu preciso estudar mais. Aí vem outra prova. Se eu tiver tido compromisso quando eu fiz a primeira prova e errei ter estudado, a segunda prova vai ser mais fácil, eu vou conseguir fazer mais questões. E a nossa vida é simples desse jeito, mas muito complexa, né? Mas as provas são assim. Então, essa segunda vez é a prova. E quando ele consegue vencer essa prova, ou seja, ele perdoa, é isso que o corpo dele sente, esse alívio. Então, muitas vezes, a mudança ela não começa no racional, ela vem no gesto. E aí, por quê? Porque é ação. E o gesto, ele vai fazer o quê? Ele vai
ensinar o coração. A gente sempre evolui mentalmente para depois evoluir moralmente, intelectualidade e moralidade. E muitas vezes a intelectualidade vai se mostrar como? Através dos gestos, das ações, para somente depois o nosso coração entender. Isso vale muito na prática da caridade. Muitas vezes eu posso não gostar de praticar o bem. Não gosto de sair, entregar um prato de sopa. Não go... Desculpa, eu não gosto de dar uma cesta ou de ajudar alguém. Mas às vezes eu começo a fazer isso de uma forma até meio forçada. Aí eu faço uma vez, faço duas vezes. O ato de eu fazer vai fazer com que eu comece a mudar. E daqui a pouco, aquilo que eu fazia por obrigação, eu posso fazer por prazer. Há uma mudança. Pequenas mudanças. Ok? Tá indo tudo bem? Estou falando rápido demais? Não, acho que eu estou falando muito confuso. Não tem, são 8h22. A moderadora. Ah, tem pé agora que eu vi a mãozinha dela levantada. Então, senhora moderadora, por favor, pergunte. Vamos começar. Que pequena mudança de olhar pode ajudar a acolher a mágoa e a tristeza, nascidas da atitude do outro, sem permitir que se transforme em julgamento permanente ou em prisão interior? Né? A... Primeiro, a gente precisa de ter um componente, aí quando fala de pequena mudança de olhar, é uma coisa que é muito difícil para a gente ainda, que é praticar a autocompaixão, que é o que acontece com Onofre. Eu não cheguei, né, chegar, cheguei até quando ele adquire a autocompaixão, mas a gente pode falar agora. Por quê? Porque quando que ele adquire isso? Porque o Onofre, ele tinha uma visão, ele tinha uma relação difícil com o pai. Ele sempre acreditava que o pai dele bebia porque ele não era um bom filho. Então ele carregava isso com ele. E aí isso está onde? Ó, ajudar a acolher a mágoa e tristezas nascidas da atitude do outro, sem permitir que se tornem um julgamento permanente ou prisão interior. Então essa passagem do Onofre é muito boa. Por quê? Porque ele achava que o pai dele bebia porque ele não era um bom filho. Então, como o Onofre cresce? O Onofre cresce tentando sempre salvar alguém, salvar o pai dele. Ah, meu pai bebe porque eu não sou bom filho. Então, qual é o remédio disso? Eu preciso me tornar o bom filho. Então, ele começa a viver um sofrimento que, na verdade, não é dele. E depois de adulto, que ele começa a compreender, e aí vejam, essa mudança no olhar, ela acontece principalmente da nossa visão. Eu lembro de quando eu fiz um curso de neurolinguística, que falava assim, que o mapa não era o território, acho que era isso, o mapa não é o território. Então, ou seja, não quer dizer que o mapa represente 100% aquilo que está à nossa frente. E o que é o mapa? É o nosso jeito de ver o mundo. Cada um vê o mundo com os seus filtros. Então, eu preciso de viver, qual era o filtro do Onofre até então? Esse filtro da culpa. E como ele começa a mudar? Quando ele começa a fazer essas reflexões, quando ele olha a própria experiência de vida, como ele vê, como ele processa. Opa, eu faço as coisas porque eu quero. E ele chega à conclusão de que o pai bebia porque o pai tinha lá os problemas dele. Tinha suas dificuldades, tinha suas provas, tinha suas expiações. Ele não sabia lidar com aquilo, recorria à bebida, como todos nós, como toda a humanidade faz em algum momento. Recorre a eventos, às coisas externas para preencher o interno. Então, quando ele começa a ver que cada um é responsável por aquilo que carrega, ele começa a compreender o pai, ele começa a se distanciar desta culpa e passa a viver de uma forma muito melhor. Então, se, como a pergunta é que pequena mudança, eu diria que seria a autocompaixão. E o que é a autocompaixão? É a gente amar a gente ou olhar para a gente da forma como a gente olharia o outro. Então, quando a gente ora pelos evangelhos, para os evangelhos e para os ensinamentos que Jesus nos deixou, ele traz
A gente pode pegar qualquer parábola daquele, onde ele está falando do outro, onde a gente está aprendendo a olhar o outro e a gente olhar a gente naquele outro, projetar o outro. Por exemplo, na parábola do credor compassivo, que é aquele que vai lá, pede o perdão, recebe o perdão, mas não perdoa o outro. Olha só, é a gente. Só que é ao contrário, a gente perdoa todo mundo, faz com todo mundo, a gente só não faz com a gente. Por que que o outro pode receber o perdão dele e eu não posso me perdoar? Mas essa transformação, ela só advém com a vivência, com aquilo que a gente passa, com aqueles acontecimentos que nós hoje podemos classificar como são as nossas provas. Então, essa mudança no olhar, ela vai estar como eu olho para mim. Então, o olhar para mim vai ser a medida que eu vou olhar para os outros. A partir do momento que eu compreendo o que se passa em mim, eu começo a entender o que compreendo por outro. Por isso a célebre frase de Jesus: amai o próximo como a ti mesmo. Mais perguntas? Nietzsche diz: torna-te quem tu és. O que significa para mim tornar-me quem eu sou à luz do Espiritismo? Bem, é uma boa pergunta. E é a pergunta que todos nós devemos fazer todos os dias. Né? Deixa eu pegar aqui o termo certinho. Torna-te tu quem és. O pessoal está inspirado, chamou até Nietzsche, né, para a conversa, né? Então eu tenho que ainda comer muito feijão com farinha para poder, né, chegar, quem sabe, né, à sombra de Nietzsche. Mas o que que acontece? Nós viemos aqui para nos tornar quem nós somos. E quem nós somos? Nós não somos filhos feitos à imagem e à semelhança de Deus? Nós não somos aquele que Jesus nos disse que nós poderíamos fazer coisas iguais ou maiores do que ele? É isso que nós somos. Ou como é uma frase que eu vou sempre repetir, porque eu gosto muito, ou como diria Ramatiz, todo arcanjo um dia já foi homem, e todo homem um dia será um arcanjo. Então, nós nos tornaremos arcangélicos um dia, mas vamos passar por essa jornada de autotransformação. Essa jornada, eu só vou conseguir chegar ao estado angélico como Jesus se eu mudar. E o que que nós estamos fazendo aqui? Oportunidades de mudança. Então, todas as vezes que a gente nós nos encontramos ou encontramos situações que vão nos desafiar, que vai nos desafiar quem eu sou hoje, são as situações que vão nos impulsionar a mudar. Essa relação de sofrer pelo amor ou sofrer pela dor, né, eu posso evoluir sem ser pela dor? Posso. Mas de que forma? Onde eu tomo consciência de quem eu sou. Se eu não tomar consciência de quem eu sou, e aí entra esse tema que é tão falado dentro do meio espírita, reforma íntima. O que é reforma íntima? É eu me conhecer verdadeiramente. Então, quando eu entendo, eu assumo de que eu sou um espírito imperfeito, ou como muitos gostam de falar, eu sou um espírito doente, estou aqui buscando a minha cura, como eu assumo de que eu tenho, né, que eu sou um espírito enfermo, então isso faz com que eu tenha consciência de buscar a cura. E a cura não está no exterior. O exterior só vai nos direcionar através da dor que o outro nos causa, através dos traumas que o outro pode fazer e como a gente não. Na verdade, o trauma é não conseguir processar com segurança aquele evento que passou por mim. Então, isso são o quê? São fatores externos que vão me impulsionar a fazer o quê? A eu me conhecer, como aconteceu no caso de Onofre. Se não tivesse acontecido com ele, será que teria se transformado? Entre o si. Mas nós sabemos que na vida nada acontece por acaso.
Então, essas provas, esses momentos, seja com que nome a gente for dar, eles acontecem para quê? Para a gente se tornar quem nós somos. É isso que nós viemos buscar quando nós reencarnamos. E se eu quero saber quem eu preciso me tornar, basta eu analisar os eventos que vêm acontecendo na minha vida. Principalmente esses que nos tiram do eixo. Por que que tira a gente do eixo? Porque, vamos voltar, né, ao conceito de que o corpo conserva energia, que nós queremos ter sempre o controle. A gente só vai mudar quando a gente perder a sensação de controle. Aí o corpo vai sentir de que ele pode mudar. Abre-se a brecha para isso. Então os eventos, e a gente vê como que a vida, ela é sábia. Como que os processos que nós programamos para poder passar exatamente para o quê? Para mudar. Para nos tornar aquilo que nós, para tornar aquilo que nós somos. Como diz aí o texto de Nietzsche, né? Tornar-me quem eu sou. E eu sou um ser que está, um ser perfeito em essência e que estou buscando essa perfeição. Não sejamos iludidos, achar que a mudança ela vai vir sem dor. Por quê? Nós estamos num estágio de evolução que ainda nós não temos capacidade integral de analisar e mudar sem a dor. Então, em muitos aspectos, nós precisamos ter consciência, aceitar de que são os processos dolorosos que vão nos fazer mudar e encará-los como necessários no nosso dia a dia. Como diria, né, eu ainda não estudei a obra dele a fundo, mas é alguém que eu me identifico muito, que é o criador da logoterapia, mas ele fala um negócio que é muito bacana, que eu gosto muito, que é que o sofrimento ele não é necessário, mas quando ele existe, ele pode se tornar transformador. Ou seja, nós precisamos encontrar sentido naquilo, aprender com ele. Então, se aquela dor ela não tiver sentido, ela vai acabar virando sofrimento. E o sofrimento não é necessário. Próxima pergunta. O que preciso cultivar diariamente para que a mudança aconteça de forma verdadeira e amorosa comigo mesmo? Hum, Fala aí para mim. O que eu preciso cultivar diariamente para que a mudança aconteça de forma verdadeira e amorosa comigo mesmo? O que nós precisamos cultivar diariamente, primeiro, é a gente tomar a consciência do que eu disse na resposta anterior, que nós somos espíritos enfermos. Se nós somos espíritos enfermos, nós precisamos de buscar a cura. Se eu me identifico, eu tenho certeza de que eu não sou um espírito perfeito, se eu fosse perfeito, eu estaria aqui na Terra como Jesus veio, né? Em missão, eu conseguia compreender todo mundo, não precisava de julgar ninguém. Eu poderia olhar nos olhos de Judas, como Jesus tem naquela passagem, é um livro que eu gosto muito também, chama Ave e Luz, né? Tem um diálogo sobre a amizade de Jesus e Judas, aonde Judas fala que ele não consegue, né, sentir aquilo, ser amigo de ninguém ou ninguém ser amigo dele. Mas Jesus consegue olhar para ele e entender o momento de angústia com que Judas passa e dá uma lição de amizade sobre Judas, que a amizade, antes de começar com outro, começa com a gente mesmo, baseados nos nossos princípios, como a gente se olha. Então, se a gente não tivesse problema, nós seríamos como Jesus. Se eu estou aqui e entro num processo de que eu olho alguém na rua, alguém do meu convívio, e julgo, significa que eu estou muito doente. Então eu preciso de muito remédio. E esse remédio vai vir de várias formas. Nas nossas doenças, no corpo material, tem remédio que a gente toma que precisa ser amargo, não é? Para que faça o efeito. A gente tá lá, vai lá, né? Come muito, fica com azia, aí vai lá, toma boldo, toma carqueja, toma um negócio amargo para poder ativar o fígado, para poder processar. As experiências da vida também são assim. Então, acho que nós precisamos muito cultivar diariamente é a nossa atenção. E aí, quando a gente olha hoje, a gente vê aí, né, o poder do agora, várias outras literaturas falando.
né, da gente conseguir olhar aquilo que está passando, né, viver aquele momento. Então, esse é um hábito que a gente pode criar diariamente. Para o quê? A gente vivenciar aquilo que está passando, ficar atento. O que está acontecendo na minha vida? Tem uma coisa que Santo Agostinho colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, ou vai estar, não, se não está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Livro dos Espíritos, não lembro onde colocou isso. Mas ele fala do inventário que ele fazia. Como que eu vou saber se eu estou progredindo, como que eu estou mudando, se eu estou sendo um homem de bem? Ah, ele fazia um inventário, desde que ele acordava, eu acordei, né? Tratei minha esposa assim, meu filho assim, passei, tratei fulano assim, tomei essas atitudes, passei a perna em alguém, não fui correto. Chega no final do dia, eu vou lá e vou ler aquilo. O que que aquilo ali está de acordo com as coisas que eu acredito que são boas? Ou segundo um modelo moral, como Jesus deixou para gente? Aí eu vou olhar aquilo. Essa é algo diário que a gente pode fazer que vai fazer com que essa mudança aconteça de forma verdadeira. Porque eu só mudo daquilo que eu tenho consciência. Se eu não tenho consciência de que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu vou mudar para quê? Vamos voltar lá ao princípio. O organismo, o nosso corpo, nossa alma, se tiver tudo funcionando, para que eu vou mudar? É só fazer um exemplo normal. Por que toda vez que a gente toma consciência e quer fazer uma mudança, eu já dei esse exemplo, né, meu. Ah, eu estava lá num sobrepeso. Para eu mudar, eu tive que cortar um monte de coisa. Tomei consciência. Mas foi fácil? Não. Por quê? Porque eu tive que romper um padrão que eu tinha, né, sempre na minha vida. Então, quebrar padrão vai fazer com que a gente, né, que o corpo, que a nossa consciência, aquilo, vá contra e não permita. Isso acontece quando a gente muda. Ah, a gente sempre fica brincando, né? Chama alguém para ir na fraternidade. Alguém chega para gente e fala: Poxa, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Aí a gente vai, oferta o remédio que fez bem para a gente. Vamos lá na fraternidade. Ah, quando é que é? Sábado de manhã? Ah, não, mas sábado de manhã, puxa, sábado de manhã eu gosto de ir, né, no sextou, de noite, happy hour. Ou a pessoa, não, tá bom, eu vou. Aí chega no sábado de manhã, perde a hora, ou acorda cansado. Então, exige disciplina para a gente instaurar a mudança em nossa vida. Então, o que que é preciso? Cultivar diariamente. Primeiro, o olhar de que nós não somos perfeitos, que a gente precisa sempre de melhorar. E o segundo, é tomar consciência. E terceiro, ter disciplina para seguir o plano. Próxima pergunta. Peraí. Que hábitos aparentemente inofensivos podem estar retardando o meu progresso espiritual? Você quer ver uma coisa que pega muito o nosso tempo hoje? Muito, que com certeza, porque impede o nosso avanço, porque o que, que impede o nosso avanço? Tudo aquilo que impede que a gente pense, que a gente tenha uma análise crítica sobre aquilo. E hoje o que, que toma muito nosso tempo? Eu deixo essa pergunta aberta. Né? Ali, ó, né? Correr a tela, né? Eu entro numa mídia social, começo a ver um monte de vídeo, né? E aí a gente vai vendo tudo aquilo, parece que aquele negócio ali é programado, né? Para poder fazer com que a gente não viva mais. Como diz uma música de uma banda, é o Ira, né? Que ele fala que a música é Assim que me querem, né? E a música fala que estou dormindo de olhos abertos, estou fugindo da realidade, quanta cerveja já bebi, né? E aí no final ele fala, né? Que todos os sentidos estão enevoados e é assim que eles me querem. Quando a gente entra em alguns estudos mais profundos e a gente começa a lembrar dos nossos estudos sobre fluidos, vibração, que existe. E não podemos esquecer disso, de que existe uma força que nos impulsiona para o progresso, mas existe uma força que não quer que o progresso aconteça. É só a gente ler as literaturas de Chico, né? Caminho da Luz, por exemplo, que a gente vai ver essas forças atuando. Então essas forças, elas vão atuar. E aí, num campo mundial, elas vão criar tecnologias para impulsionar do que a gente não chegue
que a gente não pense, que a gente não crie pensamento crítico. E aí, se não tem pensamento crítico, eu não consigo mudar. E nós temos também, a nível pessoal, aqueles que a gente já magoou do passado, que a gente vai ver isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, amai os nossos inimigos, né? A gente sabe com. E aí vamos voltar à dinâmica do perdão com a gente e com o outro. A quem a gente feriu e que a gente não conseguiu se reequilibrar com ele, a grande probabilidade que ele vire um inimigo meu quando ele desencarnar é muito grande. E esse inimigo vai querer com que aconteça tudo em minha vida para que eu não prossiga. Então, sim, eu posso ser influenciado a passar 30 horas assistindo uma série na televisão, olhando o telefone celular, ou simplesmente sentado na varanda vendo a banda passar. Ou seja, esses hábitos que a gente acha inofensivos, que é o hábito quê? É o hábito de não pensar. E como diria, se eu não me engano, deve ter sido Henry Ford que cunhou essa célebre frase, mas ele falava o seguinte, que pensar é uma coisa que dá trabalho, e poucas pessoas estão dispostas a fazê-lo. Não existe mudança sem pensar, não existe mudança sem consciência. Então, ou seja, tudo aquilo que me impede de que eu adquira novos pensamentos, senso crítico, ou seja, consciência, ele está atrapalhando o meu progresso espiritual. Acabou as perguntas? Vamos lá. Em que situações percebo resistência minha às pequenas mudanças, mesmo desejando melhorar? Quando, vou pegar o exemplo da história das nossas provas, né? É só a gente ver as situações, mesmo que sejam pequenas, que elas se repetem em nosso dia a dia. Tem coisas, são micro coisas que vão acontecer. E mesmo eu desejando melhorar, eu não quero. Vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu sei que para eu me manter no peso, eu preciso fazer atividade física. Ponto. É uma mudança que eu quero que aconteça no meu corpo. Eu sei que para fazer isso eu teria que acordar todo dia, em determinado horário, e sair para caminhar pelo menos uma hora. Aí quando chega, eu falo, amanhã eu vou acordar cedo e vou fazer. Aí eu durmo. Aí quando eu acordo, minha cama está quentinha. O que que eu faço? Eu viro para o lado e durmo de novo. Então, seja, mesmo eu querendo melhorar, eu crio resistência naquilo que eu me programei para fazer. Alguns vão chamar isso de sabotagem, autossabotagem. E é isso. Então, em que situações eu vou perceber isso? Quando eu tomo consciência, crio um plano para mudar e eu não consigo seguir esse plano. Com adquisição de consciência. É perceber. Então, é só a gente começar a fazer um inventário dessas coisas. O que que eu tinha programado para fazer para mudar? Você quer ver uma outra coisa minha? É uma resistência muito grande e é de mudança. Por exemplo, eu queria aprender a falar inglês. Toda vez que eu começo um curso, eu não consigo terminar. Isso é o quê? Resistência. Para eu rompê-la, eu vou ter que suar, vou ter que fazer o que eu não quero, sabe? Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Eu não posso culpar ninguém. Só posso, na verdade, só tem uma pessoa, que eu não vou usar a palavra culpar, mas só tem uma pessoa que eu posso responsabilizar. Sou eu. E mais ninguém. Então, são essas situações. São situações que a gente tem um plano, que a gente quer mudar, a gente já adquiriu consciência e a gente não consegue executar. Então, é essa resistência.
E aí, muitas vezes, são pequenas mudanças. E aí, muitas vezes, nós precisamos educar o nosso cérebro. Tem algumas literaturas hoje sobre mudança que diz o seguinte: crie algo que é tão pequeno que o seu cérebro não perceba a mudança. Então, por exemplo, eu quero ler um livro, adoro ler, mas não tenho paciência para ler. Aí, não, botei uma meta. Peguei um livro de 500 páginas e vou ler 10 páginas por dia. Aí eu começo na primeira página, me dá sono, eu durmo. Então, o que é melhor me programar? Eu vou ler uma frase por dia. Porque uma frase vai ser fácil. Um parágrafo inteiro. Ou seja, aquilo vai ser tão pequeno que o meu cérebro não vai detectar a mudança. Primeiro dia eu vou conseguir ler um, no segundo dia eu vou ler um, isso com um dia, depois eu vou estar lendo dois, e daqui a pouco eu vou subir na régua, sem meu cérebro perceber. Entendo? Então hoje a gente tem várias situações que a gente pode aprender com isso. Então a mesma força, a mesma coisa que a gente pode fazer. Primeiro eu começo a acordar um pouquinho mais cedo, veja se eu acordo todo dia às 7 horas, eu vou acordar às 6h55, em vez de acordar às 5 horas da manhã. E vou reduzindo. Então tem muitas estratégias que a gente pode ir trabalhando para tirar essas resistências e a gente conseguir realmente fazer as mudanças, mesmo que sejam pequenas em nossas vidas. Ahn, como lido comigo mesmo quando falho no esforço de melhorar? Ah, disso que eu estou rindo porque a N, né, tá aqui do minha assistente aqui, né? Mas o que que acontece? Só existe uma forma, gente. Uma forma. A gente não pode confundir isso que eu vou falar com vocês, né, com negligência ou com ou permissividade. Mas a gente tem que se perdoar. A gente não consegue fazer mudanças de um dia para o outro radicais em nossa vida. Então, eu vou falhar, eu tenho que ter consciência do que eu falhei e trabalhar amanhã para que eu não falhe de novo. Mas se eu falhar, eu vou me perdoar de novo. Foi por isso que Jesus falava tanto do perdão. O título do nosso livro, Perdão, a Chave para a Liberdade. Olha só, se eu não me perdoar porque eu não consegui fazer hoje, eu vou continuar preso no mesmo ciclo. Então eu preciso olhar, preciso me perdoar e foi o seguinte: amanhã eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo. Me perdoar. Só que aí o que acontece? No processo de perdão, a gente tem um processo de aprendizado. Porque o perdão sem aprendizado não serviria de nada. Por que que Jesus, do outro lado, ele falava do escândalo? Ai de cometer o escândalo. Mas o escândalo é necessário. Por quê? Porque é o escândalo que faz a gente aprender. E a gente aprende quando? Quando a gente olha para o nosso escândalo e reflete sobre ele. Por que que eu não consegui hoje? Eu preciso. Aí vou criando estratégias. Hoje, nós temos um conhecimento, ou vou dizer, uma informação ou informações de muita informação de tudo isso que a gente está falando e de como a gente trabalhar cada um desses aspectos em nossa vida. Então a gente pode ir atrás. Como que eu consigo fazer isso de uma forma melhor? Como eu consigo me perdoar? Como eu posso executar o auto-perdão? Como tornar o auto-perdão efetivo em minha vida? Mas é certo, se a gente não executar o perdão, se a gente não tiver compaixão com a gente mesmo, a gente não consegue progredir. Pegando o Onofre, ele só conseguiu mudar quando ele se perdoou. Então, muitas vezes, essas pequenas mudanças que a gente quer implementar e a gente não consegue implementar, e se a gente vai negligenciando, a gente vai ignorando, a gente não vai se perdoando, é como a gente tivesse uma mochila vazia e cada atitude dessa que a gente não se perdoa, que a gente não se analisa, que a gente não precisa mudar, a gente joga uma pedra dentro dessa mochila. Então, inicialmente, a um primeiro momento, pode não parecer pesado. Mas ao longo de toda uma trajetória, essa mochila pode começar a pesar muito. E aí, quando ela começar a pesar, a gente vai falar assim: realmente eu preciso mudar alguma coisa. Então, acaba tendo um ciclo. Quando a gente começa a identificar esse padrão, a gente começa a agir de forma antecipada, de forma preventiva e não de forma reativa. Então,
Como eu lido comigo mesmo quando falho no esforço de melhorar? Auto, perdão, autocompaixão. Se eu persistir em um único ajuste interior, onde estarei espiritualmente em um ano? Puxa vida, hein? Né? Queria eu poder, né, dizer, né, né, só Jesus poderia ter autoridade para responder essa pergunta, né? Olha, eu não consigo dizer aonde você estará espiritualmente em um ano, mas eu posso dizer, se você se permitir em um único ajuste interior, amanhã você estará em um lugar diferente do que você estava hoje. E é isso que a gente tem que mudar. É trazer muitas vezes essa meta que seria um ano para algo que seja mais perto. A minha meta é que amanhã eu seja um pouco melhor do que eu fui hoje. Agora, como que eu posso saber se eu fui, se amanhã ou se hoje eu fui melhor do que ontem? Se eu tiver o hábito de analisar as minhas atitudes. Vamos voltar lá, Santo Agostinho. Ter atenção naquilo que eu faço. Hoje, nós estamos sendo forçados a viver no piloto automático o tempo inteiro. E é isso que nós somos chamados, através da espiritualidade, através das linhas filosóficas, quando a gente olha Platão, só tudo que a filosofia traz para é a gente sair do piloto automático. Só que sair do piloto automático causa dor. Por quê? Porque existe mudar. Então, não tenho dúvidas. Se a gente insistir em um único ajuste. Ou seja, vou parar de ficar 10 horas passando, né, vendo, como a Anne diz, né? Por que você fica vendo rios aí no celular, né? E passar para 10 minutos de atenção plena sobre como é que foi meu dia, refletir. Pode ser naquela hora, gente, que a gente vai tomar banho, sabe? A água tá caindo lá quentinha, ou aquele gosta de água fria, né? Cada um tem seu gosto. Pensa, pô, como é que foi meu dia hoje? Como que eu reagi às coisas? Né? Eu, por exemplo, tenho um problema sério, né? Já contei várias vezes para vocês sobre trânsito, motociclista, carro que me fecha, né? Se eu começar a contar ali, contabilizar, hoje 10 me fecharam, eu fiquei com raiva de só de 8, né? Amanhã já fiquei com raiva só de 7. Opa, já melhorei um pouquinho. Vai chegar daqui a um ano, ou sei lá, quando no final da minha vida, vai estar zerado, né? Então, ou seja, mas é importante que a gente se perceba. Esse é o ponto principal de qualquer processo nessas pequenas mudanças, né? Então, com certeza, implementando pequenas atitudes todo dia, isso vai fazer muita diferença no nosso eu espiritual. E como diria o Nazareno, né? Os, os tesouros não são deste mundo. Ou seja, quais são os tesouros que a gente vai levar para a próxima vida? São os tesouros daquele que a gente vai aprender moralmente daqui. E aí, olhando para o meu futuro, né? Quem vai ser o Léo na minha próxima encarnação? É só eu conseguir compreender o que, que o Léo está fazendo hoje. Então, se eu começar a enfiar muito o pé na jaca, eu estou deixando, né, a responsabilidade para o próximo Léo de recuperar muita coisa. Então, quando a gente começa a olhar nessa perspectiva, né, o que, que eu tenho hoje que eu quero deixar melhor para o futuro, é igual quando a gente fala quando a gente olha o mundo. Se eu quero deixar o mundo melhor, vou plantar árvore, vou colher o lixo. Então, essas coisas se aplicam na nossa vida individual e no nosso crescimento espiritual também. Dentro desse assunto, quando o erro é motivo de culpa ou de aprendizado? Olha só, o erro, né? É isso, é. O erro ele, quando a gente entende que ele é algo que faz com que a gente aprenda, ele passa a se livrar do processo de culpa, ok? Por quê? O que que é a culpa? A culpa é quando eu não consigo compreender, e principalmente a minha dor em relação ao outro. Aí eu me culpo. Agora, quando eu começo a entender
que é que tudo é aprendizado, eu começo a compreender de que eu tenho uma lição a tirar daquilo. A diferença está no peso que eu dou à palavra. Então, o que acontece? É, muitas vezes nós trazemos culpas inconscientes. Vamos trazer da relação do Onofre com o pai. Ele olhava para o pai dele, ele via um comportamento e ele achava que ele era o culpado daquele relacionamento. E aí, a culpa, quando eu não consigo compreendê-la, eu vivo tentando compensar aquilo. Então, ou seja, dentro, né, o erro, aonde eu estou errando? Porque eu fico tentando compensar alguma coisa, porque eu olho o outro e acho que o comportamento do outro ele é afetado pelo meu comportamento. Como aquele comportamento é um comportamento destrutivo, eu me sinto culpado. Entende? Agora, quando eu começo a separar as coisas e quando eu entendo que tudo, realmente tudo que acontece em nossas vidas é para aprendizado, eu começo a não sentir culpa. Quando eu começo a entender que cada um é responsável pela sua vida e pelas suas atitudes e que aquilo que eu faço muitas vezes não determina aquilo que o outro faz, eu começo a viver melhor. Agora, como que a gente consegue chegar a esse nível de consciência? Se questionando, buscando respostas para as nossas dúvidas. Então, ou seja, o erro ele vai acontecer em nossas vidas. Lógico que a gente está ainda aprendendo, então a gente se sente culpado por muitas coisas. Talvez o nosso grande desafio é começar a olhar estas coisas que a gente se culpa e ressignificá-las da forma que Onofre fez. Olha só, Jesus uma vez foi indagado sobre a deficiência de uma criança. Não sei se vocês lembram dessa passagem. E naquela época se tinha a crença de que se o filho nascesse com alguma deficiência, a culpa era dos pais. Jesus vem e ressignifica isso, trazendo que cada um porta as suas dores, que as dores elas não são transmitidas, ou seja, né? Os meus pecados, na verdade, estou lembrando, né, que era por pecados dos pais. Os pecados eles não são transferidos. O outro não é aquilo por causa dos meus pecados, ele é por causa dele. E lógico que em função das nossas, aí lembrando, né, de quem nós somos espiritualmente, quem são os espíritos que habitam este planeta, e que aqueles que são os nossos pais, os nossos amigos, também são espíritos imperfeitos. Agirão de forma com a gente que eles também estão aprendendo. Então, quando eu começo a olhar isso, eu começo a libertar estas culpas. Eu começo a me libertar desses padrões no qual eu ninguém disse que era. Eu percebi o mundo daquele jeito e criei aquilo como uma crença. Então, a culpa está muito ligada disso. Então, a partir do momento que a gente começa a separar as coisas e entender que o erro, ele não importa se ele é por culpa, mas ele sempre vai trazer um aprendizado. Então a questão é a origem, é a gente entender, mas a gente olhar o processo como um todo e aprender com ele. Então, se veio por uma culpa, ou seja, algo que eu achei que era da minha responsabilidade, eu me senti culpado por aquilo que ele fez, eu vou olhar. Será que foi alguma coisa realmente que eu fiz? Porque muitas vezes a gente toma atitudes, a gente vê o resultado e a gente se sente culpado, porque a gente tem consciência que foi. Agora, tem muitas outras culpas que a gente carrega que elas não são nossas. E enquanto a gente não aprender a se questionar, a aprender a questionar essas culpas, a gente não vai se permitir mudar. Porque a gente tem a sensação de que a gente merece esse castigo. Então, isso é um padrão
Que a espiritualidade fala o tempo todo para a gente começar a olhar, para a gente começar a analisar, para a gente quebrar isso, para que a gente possa progredir espiritualmente. Posso? Pode? De que forma minhas pequenas atitudes ajudam na evolução dos outros e na minha? Ah, uma pergunta fofinha, né? Bonitinho. Olha só, primeiro, quando a gente começa a mudar, não que isso vai ser obrigatório, mas primeiro, a gente vai começar a ter problema. Toda vez que a gente muda, de alguma forma, as pessoas estão à nossa volta estranho. Vão dizer que você está alucinando, que aquilo é muito. Lembre-se, gente, sempre vai vir uma coisa contrária à nossa mudança. Ela vai vir interna ou ela vai vir externa. Agora, quando as pessoas começam a ver o resultado da sua mudança, o seu compromisso com a sua mudança, isso também ajuda na evolução dos outros, porque você pode servir de inspiração para as outras pessoas mudarem. Lembre-se, podem, não é obrigatório. Não será automaticamente. Então, seja, eu mudar pequenas coisas todos os dias, quando eu olho para o futuro, eu vou conseguir fazer grandes mudanças. É igual um navio. Você não dá um cavalo de pau no navio. Para ele estar aqui e para ir para o outro lado, ele vai virando o leme, vai andando devagarzinho até ele ajustar o rumo. Esses são efeitos das pequenas mudanças. Então, ou seja, ela vai auxiliar na evolução dos outros? Sim. Por quê? Porque as nossas mudanças podem servir de inspiração para outras pessoas. Quantas vezes a gente olha alguém que seja próximo, né, ou graças às mídias sociais, né, as pessoas que eram distantes, né, que a gente admirava, passa a quase conviver, você quase se torna amigo porque você vê a rotina das pessoas, quantas inspiram a gente a fazer? Olha só, inspiram a gente, porque mudança não significa que eu posso mudar só para coisa boa, eu posso mudar para o lado errado, por exemplo, também, né? Então, o que acontece? Quantas pessoas nos inspiram a mudar? Hoje, por exemplo, hoje no mundo atual, a gente vê uma mudança. As pessoas estão cuidando mais da saúde. Onde você olha as academias, nunca vi tanta academia inaugurar na minha vida. E as academias estão sempre cheias. Isso significa o quê? Isso é ótimo. As pessoas não cuidar. Agora, por que que eu tenho que cuidar? Ah, porque eu quero ficar com um corpo bonito, ficar sarado, meter o shape, porque eu olho no Instagram, eu vejo com outro. Ou, na verdade, eu olho e faço o seguinte: nossa, eu nunca imaginei que eu poderia chegar nesse estado. Aí a gente vê uma pessoa, vê lá o antes e o depois. A pessoa pesava lá 200 quilos, entra numa dieta, passa em 3 anos na academia e fica lá, né? Magrinho, todo forte, musculoso, definido. Aí você olha, você conseguiu, por que que eu não posso conseguir também? Então, ele foi a mudança e serviu de inspiração para o outro. E essa mudança pode ser a gente. Então, seja, essas pequenas atitudes, elas trazem muitas mudanças. E não tenhamos dúvidas, elas vão inspirar. E aí a gente, entendendo o plano espiritual, a gente, quantos espíritos a gente consegue influenciar com as nossas mudanças? Quando eles olham e falam assim, puxa, né, o Léo, ele é um pecador. Sou. Mas toda sexta-feira ele está ali tentando melhorar. Então, se ele está tentando, que eu também não posso. Pode ser que eu possa estar servindo de inspiração na minha tentativa de me tornar, de me mudar e ser uma pessoa melhor. Então, a gente sempre vai servir de inspiração para alguém. Então, as pequenas mudanças que elas fazem parte. Vamos lembrar lá quase da primeira pergunta, né? Do que a gente veio se tornar, quando citaram nisso. A gente veio a este mundo encarnar para que a gente se torne pessoas melhores. Para que a gente possa se tornar pessoas melhores, é necessário que aconteçam mudanças, que serão, ou muitas vezes iniciarão de forma pequena e que vai se tornar grandes mudanças ao longo do tempo. Então é assim, simples, mas complicado. Próxima pergunta. Aí, por favor.
Vamos lá. Normalmente, que partes de mim ainda não se expressam por medo, comodismo ou hábito? Deixa eu coçar a cabeça aqui, pensar, né? Aliar que normalmente que partes de mim, né, não se expressam por medo, comodismo no hábito. Olha, eu acho não, eu acredito, né, que essas partes são aquelas partes que eu não admito que eu tenho. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu nunca admiti que eu era um cara nervoso. Eu sempre achei que era um cara calmo, mas eu sou um cara nervoso. Passa alguém na minha frente no trânsito, como dizem, você vira o pateta no trânsito, né? Então, ou seja, essas partes que a gente diz que nós não somos, são essas que a gente, por medo, por comodismo ou por hábito, a gente não quer mudar, né? Normalmente, que parte de mim ainda não se expressam por medo. Então, ou seja, não vou dizer que elas não se expressam, eu acho que elas expressam. Os outros devem perceber, a gente que não percebe. E são essas partes, geralmente são as que requer que a gente tenha maior atenção e que a gente implante um plano de mudança. Por exemplo, aí existe uma linha na psicologia que trata aquele cara que a gente não quer ver, que são as nossas sombras. Tá aí. São essas partes que não se expressam por N motivos. Na verdade, elas se expressam, nós é que não percebemos. Esse é o papel do outro na nossa vida, ajudar a gente a identificar essas partes que a gente não se reconhece como da nossa personalidade, só que ela flui o tempo inteiro. Ou outro, muitas vezes, vão fazer com que ela está escondida, eu controlo o máximo que eu posso, mas chega alguém que um momento que ele tem o dom de fazer com que aquilo desperte em mim. Então, são essas partes que vão se expressar. Então, seja por comodismo, porque até agora foi cômodo eu não mostrar isso para ninguém, seja por hábito, ou seja simplesmente por medo de eu reconhecer, e aí entra um componente medo e orgulho, né? Porque na verdade o medo esconde o orgulho, ou seja, no fundo, no fundo, eu tenho medo de me aceitar de que eu sou falho. É só pegar a pessoa que é perfeccionista. Ela não aceita que ela é perfeccionista. Ela não aceita que ela é errada de jeito nenhum, de que só existe um mundo, só existe um jeito no mundo, o jeito dela. Agora, o perfeccionista, ele sofre. Por que que sofre? Porque o mundo não é do jeito que ele quer. Então, as pessoas sempre estarão não cumprindo as suas expectativas. Então, ele vai estar sempre voltado. Mas é uma parte que ele não quer mudar porque é cômodo, porque é hábito, ou simplesmente que ele não quer aceitar quem ele é. Então, eu acredito que essas partes que não se expressam é porque a gente não percebeu que elas se expressam. Mas quem está com a gente acaba vendo. Próxima pergunta. Tantas informações disponíveis sobre autocuidado, autoperdão, reforma íntima e outros caminhos de transformação, por que, mesmo tendo acesso à parte teórica, ainda é tão difícil dar o primeiro passo para a mudança ou se manter firme no caminho da transformação? Olha só, porque nós somos seres imperfeitos. Primeiro. Então, como seres imperfeitos, nós estamos buscando o desenvolvimento dessas qualidades dentro da gente. E muitas vezes nós criamos uma expectativa de que eu mude radicalmente do dia para a noite.
Então, por mais que tenha técnicas, por mais que, sabe, que tenha todos os outros caminhos, é difícil dar o primeiro passo, por quê? Porque vão voltar na história, né, do organismo, né? Porque ainda está o quê? Está previsível. Eu manter aquele padrão me mantém seguro. Então está ligado ao corpo, muitas vezes. Então, eu posso conhecer a técnica, mas algo dentro de mim precisa mudar. E muitas vezes, o que que acontece? Nós precisamos de algo para quebrar este padrão. E aí só quando esse padrão ele é quebrado é que a gente decide mudar. Então, ou seja, a mudança ela exige que o nosso sistema seja desregulado. E aí vai dar a oportunidade para um novo pensar, um novo olhar, ele possa crescer. Então, o que que acontece? Por que que a dor hoje ela é importante? Porque ela acaba sendo um acelerador de mudanças. Mudanças que poderiam acontecer sem a dor, mas seriam mais lentas. Então, o que que acontece? Qual é o primeiro passo para a mudança ou se manter firme? É a gente olhar os nossos padrões, olhar aquilo que está no nosso piloto automático. E aí, volto a dizer, a gente tem que ter consciência, a gente vai ter que ter coragem, vai exigir esforço para eu quebrar esse padrão. Por isso que a mudança, quando ela vem dessa consciência, ela demora mais. Eu muitas vezes eu vou negligenciando, até que vem um ponto muito agudo, aonde eu passei a vida toda e não li os sinais. Aí vem algo agudo para que eu possa mudar. Entende? Então, ou seja, para eu mudar, né, ou se manter sem a dor, eu preciso de ter o quê? Primeiro, consciência emocional. Quando eu vou ter consciência emocional? Algo que todo mundo não quer fazer. Quem quer ir a um psicólogo? Ninguém quer cuidar de saúde mental. Ninguém. Ninguém fala, não, eu não preciso ir no psicólogo. Eu tenho minhas coisas tudo pronto. Só quando a gente afirma isso, já está aí um grande empecilho para a mudança. Vai ter que vir alguma coisa, alguma dor para que eu fale, não, gente, peraí, eu preciso de repensar a minha vida. Consciência emocional. A questão que a gente já falou, autocompaixão, é uma outra forma de eu olhar, me perdoar e entender que eu preciso de mudar. Esses são caminhos para eu progredir sem dor. Ter contato honesto comigo mesmo. De aí que é difícil. Volto lá das coisas que eu não reconheço em mim, eu vou precisar de ter o outro. Então, ou seja, quando eu passo por isso, a gente aprende sem quebrar. Agora, quando a gente não consegue passar por isso, a gente vai ter que ter algo que literalmente quebre a gente, quebre aquele ciclo de pensamento. Então, por mais que eu conheça sobre autocuidado, sobre auto-perdão, reforma íntima, tudo isso, né? Leio livros, mas isso não entrou em mim ainda. Porque eu continuo reproduzindo os mesmos padrões. Eu posso ter consciência de mudar o padrão, ou vai vir algo que vai quebrar esse padrão, geralmente vem pela dor, e aí sim, com o sistema desorganizado, essas informações passam a fazer sentido, e aí eu começo pequenas mudanças, que foi o que aconteceu com o nosso irmão Onofre nessa jornada desses 3 capítulos. Próxima pergunta. Acabou? Pois, que bom, né? Também já são 9h17, né? Então já está na hora de a gente já ir para o nosso encerramento. Então, o que que a gente consegue aprender de tudo isso? Pode ser que o perdão seja o mais difícil, não o perdão com o outro, como a gente está vendo, mas talvez seja o perdão da gente mesmo. A gente já falou sobre isso.
Por quê? Porque antes, no processo de culpa, eu posso ter acreditado que eu precisava de sofrer, de que eu precisava pagar, de que eu precisava me punir. Essa é a história que a gente aprende com Onofre. Então, ele acaba, né, entendendo, né, até da própria relação que ele tinha com Deus. Tem um diálogo muito bonito que tem no livro, quando ele se começa a se perceber. E aí a gente vê que a espiritualidade começa, né? Você tem lá aí o Roberto, que é o mentor dele, começa a emanar energias, tem todo mundo ali, né, nesse diálogo entre o Onofre e a Luísa, aonde ele começa a perceber, né, que ele se culpava a Deus por ter tirado o Henrique muito cedo. E aí ele se pergunta, porque ele se sentia, olha só, ele se sentia culpado por continuar a vida, de que para ele tinha que ser sofrido porque o filho foi. E aí a Luísa, né, vem inspirado, né, pelos benfeitores espirituais e reenquadra esse sentimento. Olha, vamos ser gratos a Deus pelos momentos felizes que nós passamos com o lado dele. E ele começa a trocar essa culpa de se perdoar e olhar realmente como nós somos agraciados de passar esse tempo com tanta alegria com o nosso filho. Então a gente aprende com Onofre isso, né, de honrar quem partiu, e que honrar quem partiu, na verdade, não é viver na dor, na culpa porque a pessoa partiu, mas viver em verdade. Isso a gente aprende com essa linda história dessas pequenas mudanças que aconteceram com o Onofre, né? E aí eu deixo uma pergunta para que todos nós possamos refletir, né? Que é que a gente tem falado de culpa, né, sobre perdão, sobre aonde nós ainda nos culpamos por algo que não estava em nossas mãos. Não precisa me responder hoje. Só quero que deixar essa pergunta para que a gente reflita, né? E aí talvez a gente vai conseguir no dia que a gente refletir e no dia que a gente quer se livrar dessa culpa. É isso que aprende nessa jornada, né, tão bonita de Onofre nesse processo que ele vem de mudança. Ele é quebrado, o seu orgulho, a sua vaidade, ele é confrontado e ele reconhece, né, como Deus agiu na vida dele. Ele consegue sentir, né, aí voltando, né, tem a parte final quando aquele que ele, acho que era Edgar o nome de quem ele salvou lá. E era o caso de Onofre. Ele se culpava porque o pai bebia e ele achava que era um bom filho. Estou fazendo só a ponte para a gente lembrar de que ponto é. É isso que a gente tem que começar. Essa é a base das nossas pequenas mudanças. Sabe? Começar a se livrar dessas culpas. Começar a se livrar dessas, sabe? De tudo que não pertence, não está na nossa mão, está na mão dos outros, né? Então, o que que acontece? A mudança, ela não exige necessariamente sofrimento. A mudança, ela exige consciência. O sofrimento, ele só vai aparecer quando a consciência é adiada. Por isso que eu deixei essa pergunta sobre a culpa, para que a gente possa lembrar da nossa aquisição de consciência. Tudo bem? Então, já que nós não temos mais perguntas, eu quero agradecer a todos que fizeram todas as perguntas, que deixaram, né, a palestra mais dinâmica, né, como diz a Anne, né, faz com que eu pense, então também me obriga a aprender mais, exercitar a minha consciência, né? Então, com o coração assim cheio de gratidão por todos vocês, por mais essa oportunidade, né? Eu gostaria de mais uma vez convidar a todos agora, já com os corações mais leves, né? Todo mundo já motivado a buscar pequenas mudanças nos nossos dias, que a gente se una num só coração, num só pensamento, levando ao nosso Pai Celestial esse nosso agradecimento pela oportunidade de aprendizado, por a gente estarmos juntos e que a gente possa sentir essa mudança, que a gente possa vibrar por ela, que a gente possa desejá-la e que a gente tenha coragem de implementar pequenos passos em nossos dias
na certeza de que nós temos o amparo divino, o amparo do nosso Mestre Jesus, dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, que a gente possa sempre se sentir acompanhado nessa jornada, pois nós nunca estaremos sozinhos. Mais uma vez, Pai, eu peço que o Senhor lance seu olhar para todos aqueles corações enfermos, aqueles que ainda não são capazes de mudar a sua perspectiva, ainda não conseguem perceber o seu amor, mas que eu tenho a certeza que a vivência do dia a dia, assim como o nosso irmão Norte, também um dia todos nós iremos reconhecer a tua grandiosidade, a grandiosidade da tua misericórdia e o teu amor por todos nós, nos oferecendo oportunidade de melhorar a cada dia. Que o Senhor, mais uma vez, abençoe a todos que estão assistindo essa palestra, que adentre aos seus lares, espalhe bênçãos, que espalhem luz, que espalhem saúde, e que o Senhor nos permita continuar sendo instrumentos da continuidade da sua obra na terra e instrumentos de amor ao próximo. Obrigado, que o Senhor nos proteja hoje e sempre, e assim seja.